Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 11. Vai dizer assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Aleluias. Até aqui. O texto que nós lemos da palavra do Senhor, no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 11, nós lemos os primeiros versos até o verso 5, e nessa passagem estava acontecendo o quê? João Batista estava preso. Jesus já havia iniciado o ministério terreno, e João Batista estava preso, estava no cárcere. João Batista estava preso por denunciar o pecado de Herodes. João Batista estava preso porque ele tinha coragem de se levantar e apontar os erros. Eu olho para João Batista e eu vejo ele, aleluia, clamando, gritando ali nas margens do Jordão: raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E agora ele foi preso. Herodes manda prender a João. E João está no cárcere. E eu comecei a meditar nessa palavra e o Senhor falar comigo que os seus discípulos estavam livres e foram até João, foram visitar João ali no cárcere. E João lhes dá uma missão. João vai dar uma missão ali para os 2 discípulos dele, que era ir e perguntar para Jesus se era ele o que havia de vir ou deveriam esperar outro. Mas calma, por quê? Quem era João? João, filho de Isabel e Zacarias, que no Evangelho, conforme escreveu Lucas, vai descrever o nascimento de João. Vai descrever que Isabel era estéril, a mãe de João era estéril, e eles oravam, Isabel e Zacarias oravam a Deus para que eles tivessem um filho. Zacarias era sacerdote no templo, e quando ele adentra no templo, um anjo aparece para ele e diz que ele vai ser pai. Ele não acredita. E quando ele não acredita, o anjo diz que ele vai ficar mudo até que se cumprisse a palavra. João Batista nasce. E antes dele nascer, queridos, Maria, a mãe de Jesus, logo após a visitação do anjo, vai visitar Isabel. E quando Isabel ouve a saudação de Maria, a palavra vai dizer que o menino pula em seu ventre. A palavra vai dizer que João é cheio do Espírito Santo no ventre materno. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. E ele, sendo cheio do Espírito Santo, ele cresce com a incumbência, ele cresce designado para ser a voz do que clama no deserto, como já havia profetizado o profeta Isaías, que ele vinha para endireitar as veredas do Senhor, endireitar os caminhos do Senhor. E ele então começa a pregar o batismo do arrependimento, e muitos vão até ele para ser batizados por João. Muitos vão até ele para ser batizados ali no Jordão. E uma vez chega Jesus, certo dia chega Jesus para ser batizado.
E ele vai dizer que ele não é digno de desatar a correia das sandálias de Jesus. Testificar, vai testemunhar de Jesus ali diante de todo o povo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certa feita ele fala sobre Jesus, ele testemunha sobre Jesus, e João, o apóstolo João, que era discípulo de João Batista, deixa João Batista e vai seguir a Jesus. É o primeiro discípulo que começa a seguir Jesus, vindo de um testemunho de João Batista. Agora, queridos, um homem que foi cheio do Espírito Santo no ventre materno, cresceu com a finalidade de aplanar os caminhos do Senhor, cresceu com essa finalidade, batizou no Jordão, profetizou, testemunhou o próprio Cristo. De repente teve dúvida. De repente ali naquela cela, preso, encarcerado, teve dúvida. Será que é esse o que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Eu conversei com o Senhor quanto à dúvida de João e o Senhor me falou o seguinte: não, ele não teve dúvida. Ele sabia exatamente quem era Jesus, aleluia. Ele sabia exatamente, ele sabia exatamente quem era aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe. O Deus Todo-Poderoso que pisou nessa terra, ele sabia de quem ele estava falando, ele sabia quem era o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele sabia. Mas ele queria que os seus discípulos entendessem, que aqueles dois discípulos entendessem que o seu tempo havia chego, que o seu tempo nessa terra havia chego, ele havia cumprido a sua missão. E eles precisavam se apegar a Jesus e não a ele. João Batista estava dizendo para aqueles dois discípulos assim: não foquem em mim, mas foquem em Jesus Cristo, foquem no Messias, foquem no Cordeiro de Deus, aleluia. Foca no Cordeiro, não foca em homem, homem é falho, foca no Cordeiro Santo de Deus, aleluia. Ele estava dizendo para os dois discípulos: olha, vai lá e pergunta para Jesus. Pergunta para Jesus se é ele o que havia de vir, ou nós temos que esperar outro, ou vamos esperar outro. Me chama a atenção, queridos. Os dois discípulos saem do cárcere e vão até Jesus. E eles vão até Jesus e vão perguntar para Jesus. Jesus está ensinando e pregando nas cidades. E eles vão até Jesus, e quando chegam a Jesus, eles perguntam o que João havia perguntado: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? E Jesus vai responder a pergunta dos dois discípulos de João. Me chamou a atenção a resposta de Jesus. Porque Jesus, ele podia ter citado qualquer profecia quanto ao Messias. Ele podia ter citado a profecia da sua natividade, o qual a palavra diz no livro do profeta Isaías que o Messias nasceria de uma virgem. Ele podia ter citado a sua ida ao Egito, quando começaram a matar as crianças, para cumprir o que a palavra diz: o meu filho chamei do Egito. Mas ele vai citar o livro do profeta Isaías, capítulo de número 35. Ele cita Isaías, capítulo 35. E eu, conversando com o Espírito Santo, eu queria entender o porquê que ele havia citado Isaías 35, quando ele diz para os discípulos de João: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Veja, quando ele fala João, ele não fala simplesmente o João que está no cárcere. É para ir anunciar. Quantos João existem? Anuncia.
Anuncia, louvado é o nome do Senhor Jesus. É para anunciar, não é para ficar calado, é para anunciar. No verso de número 5, Jesus vai dizer assim: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Ele cita Isaías 35. Por que ele cita Isaías 35? Por que Jesus responde? E Jesus sempre vai responder na palavra. Não é de outra maneira. Você não precisa de outras coisas. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa estar baseado na palavra, firmado na palavra e responder com a palavra. É a palavra de Deus a diretriz de todo cristão, para que nós possamos chegar a algum lugar nesta terra e chegar aonde todos nós almejamos, aleluia, baseados na palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado por Satanás no deserto, ele responde a Satanás com a palavra. Ele vence com a palavra. Ele diz para Satanás assim, está escrito, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, ao teu Deus não tentarás. E Jesus vai responder os seus discípulos com a palavra ali em Isaías 35. Você pode, aleluia, louvado é o nome do Senhor, vê lá na sua Bíblia, pega lá Isaías 35 e vê a resposta que Jesus dá aos discípulos de João. Sabe por quê? Porque Jesus queria que eles entendessem as coisas que eles estavam vendo, não simplesmente, aleluia, o que já havia acontecido. Porque as coisas, quando acontecem e alguém vem falar para você, alguém vem falar conosco sobre algo que já aconteceu, mas Jesus vai chegar para eles, vai dizer assim, o que vedes e ouvis, olha o que vocês estão vendo, o que está acontecendo, olha aí que vocês estão vendo, está escrito o que vocês estão vendo, o que vocês estão vendo é o que está escrito, os coxos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, os cegos veem, louvado é o nome do Senhor, é o que está escrito, é o que está acontecendo, aleluia, a profecia se cumprindo. Está escrito lá no profeta Isaías, é como se Jesus estivesse falando para eles assim, e vocês estão vendo acontecer. Agora vai e anuncia a todos os Joãos que vocês encontrarem, que os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os coxos andam, porque o Todo-Poderoso Deus, aleluia, tem o controle de tudo. E eu meditando, queridos e amados irmãos, aí o Senhor me falou algo. E agora que Ele tem usado homens e mulheres para falar das coisas que nós estamos vendo. O que nós temos visto nos dias de hoje? O que os irmãos têm visto nos dias de hoje? Quais as coisas que nós estamos vendo ao nosso redor? Mortandade. E aí o Senhor me levou, queridos irmãos, um ano atrás e começou a me mostrar o que acontecia com o Brasil no início da pandemia, quando chegou a pandemia no Brasil, quando fecharam as igrejas. Quantos irmãos foram para a frente da igreja com as portas fechadas clamar ao Senhor, aleluia, com o joelho na calçada, adorando a Deus, aleluia, profetizando que o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso, é o nosso Deus quem manda, é o nosso Deus quem rege. Os irmãos lembram? Lá no ano passado ainda, todas as janelas abertas, e todos nós cantando e adorando ao Senhor, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Lembra disso? E aí, toda a pressão, o peso que estava sobre o Brasil, o Senhor... Olha, lá no Egito, 430 anos de escravidão Israel passou. Mas quando Israel se voltou para o Senhor, buscou a Deus e clamou a Deus, ouviu. Deus fala na sua palavra lá, aleluia, no livro do Êxodo. Eu ouvi o clamor do meu povo e me atentei ao seu sofrimento. Então levanta Moisés e liberta o povo daquela escravidão, daquele cativeiro. O segredo é se voltar ao Senhor. O segredo, aleluia, é reconhecer que Deus é santo e Ele requer santidade. O segredo é se colocar na brecha, coremando e candarabassuremaia. É o segredo, aleluia, é se colocar cada dia mais na presença do Senhor. Só que aí, queridos, quando o povo crente, o cristão, fez todo esse movimento e se colocou na brecha e orava e buscava e clamava, aí o Senhor atentou e o Senhor aliviou. O Senhor tirou a pressão que estava sobre o Brasil, tirou a pressão que estava sobre nós. E nós nos acomodamos. Aí voltamos à nossa vidinha de culto. A palavra do Senhor vai dizer: orai sem cessar. Não é só o culto. Igreja não é um clube social que a gente vai lá, encontra com os irmãos e volta para nossa casa e tá tudo bem, não. É vida de santidade com o Senhor. É 24 horas na presença do Senhor. É o nosso pensamento estar voltado ao Todo-Poderoso Deus. É o nosso pensamento, a nossa vida. É vida de intimidade com o Senhor. É vida de oração na madrugada. É vida de clamor. É vida de intimidade com Deus, intimidade com Deus. É isso que o Senhor quer de nós, mais intimidade com Deus, mais intimidade com Deus. As coisas começaram a ficar muito fáceis e hoje nós estamos vivendo dias muito difíceis. Eu não sei aí onde você mora, mas eu sei onde nós moramos e a situação está difícil. Está difícil. A cada dia que passa parece que as coisas ficam mais estreitas. E o que nós temos feito é o povo do clamor. Cadê as janelas abertas louvando ao Senhor? Veja, queridos, o que nós temos ouvido e visto nada mais é que prenúncia do evento que irá acontecer em breve. Logo mais, o Senhor Jesus voltará. O Senhor Jesus vai vir buscar um povo santo, um povo separado. O arrebatamento da igreja irá acontecer. É um evento que não foi alterado, não foi mudado, não foi adiado. Ele vai acontecer sim. O arrebatamento da igreja está muito próximo de acontecer. É o que nós temos visto e ouvido. É tanta especulação quanto ao anticristo, quanto o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, eu sei que quando acontecer as coisas nessa terra, eu não estarei aqui, eu vou estar, aleluia, com o meu Jesus na glória. Eu quero, meu amado irmão, minha amada irmã, que você esteja comigo. Eu quero que nós nos encontremos lá nos portões celestiais. E como eu falo muitas vezes, meu pastor Jair, aleluia, chegar lá na glória e olhar para o pastor e falar: pastor Jair, valeu a pena. Precisamos estar preparados, porque a palavra do Senhor se cumpre, a profecia, aleluia, vai se cumprir. Está escrito que o Senhor Jesus virá buscar, e isso não vai falhar. Jesus, quando ele fala para os discípulos de João: vai anunciai o que ouvis e o que vedes. Essa noite ele está falando para mim e para você: vai e anuncia o que você tem ouvido e o que você tem visto, porque o Senhor Jesus, aleluia, por certo não demora, aleluia. O Senhor Jesus, aleluia, está prestes. Louvado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai descrever no Evangelho uma parábola
das 10 virgens, e os irmãos conhecem bem a parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. Todas elas estão indo de encontro ao noivo. E a palavra diz que todas tosquenejaram, todas adormeceram. A diferença é naquela que tinha azeite de reserva. A diferença é quem tinha óleo de reserva. Porque todas dormiram, todas tosquenejaram. E quando ouviu-se o clamor, aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Quem tinha azeite na sua lamparina? Quem tinha azeite na sua lamparina é quem tinha azeite de reserva. É aquele que busca azeite. É aquele que olha assim, não, ainda dá, tem um pouquinho. Não, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Senhor, derrama mais azeite. Senhor, enche mais o vaso. Senhor, me reveste com teu Espírito Santo. Eu quero desejar uma boa noite de paz, de descanso para cada um de vocês. Aleluia. E antes de encerrarmos, eu quero te convidar aí na sua casa, aí onde você está, na sua cama, não sei, no sofá. Louva junto comigo assim. Porque Ele vê, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glórias a Deus. Deus abençoe. Uma noite de paz. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, queridos.